Mas será que sempre vale a pena podar? Então aqui eu vou usar a resposta clássica. Depende. Depende principalmente da variedade plantada. Por exemplo, Cafeiro Mundo Novo, que é uma das mais plantadas, a gente vê que tem sido consenso entre os cafeicultores que seria a variedade que mais responde à poda. Em termos de brotação, de vegetação, ok, ela se recupera muito rápido a sua folhagem, mas em termos de produtividade, a literatura tem mostrado que a poda prejudica essa variedade. Nesse trabalho de Garcia, feito em Varginha, publicado em 2012, o tratamento sem poda durante 8 anos foi o que mais produziu, 500 sacas no total, o que dá uma média de 62 sacas e meia por hectare. Já o tratamento com uma safra zero a cada 4 anos reduziu a produtividade em 33% durante todo o período. Desse modo, se nós calcularmos a margem, a gente vê que para cada R$1 economizado com a colheita no ano de safra zero, deixou de ter uma margem de R$ 3,65. Isso significa menos R$24.000 por hectare de margem em todo o período. Então, para podar, a gente tem que fazer essas contas, tem que conhecer a variedade. Qual que é a variedade que responde ao sistema de safra zero? Em termos de produtividade, quais são as variedades que não respondem? E qual tem sido o desempenho de variedades de café arábica em sistema de safra zero? Quais variedades plantar? Então nós temos recomendações para sistemas semi-adensados e sistemas abertos. Em sistemas semi-adensados, nós temos aqui o ranking, primeiro, segundo e terceiro lugar. Em primeiro lugar, no espaçamento 3 por meio, que vai dar aí 6.666 plantas por hectare, não é um espaçamento adensado, você consegue entrar inclusive com máquinas para colher, você mecaniza completamente a lavoura, desde o plantio até a colheita. O espaçamento adensado que define é uma população acima de 7.000 plantas por hectare. A partir daí você pode chamar de adensado. Nesse espaçamento de 3 por meio, ela é semi-adensado. Então, em primeiro lugar, nós temos as variedades Catucaí Amarelo 24137 e a Catuai Amarelo IAC 74. Essas variedades produziram na média 70 sacas por hectare. Em segundo lugar, nós temos Catucaís Amarelo 2015, a Acaiá, a cultivar Arara e a cultivar Tupi, que na média produziram 64,40 sacas por hectare. Em terceiro lugar, essas duas linhagens de Acauã, uma que eles chamaram de Acauã Novo e a 22 Acauã. E qual é melhor plantar, aberto ou semi-adensado? Esse aqui é um resumo publicado no 46º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras por Silva e Matiello em 2022. Eles avaliaram 16 variedades de café arábica dentro de 3 espaçamentos entre plantas na linha, de meio metro, 75 centímetros e 1 metro entre plantas na linha, mantendo fixo o espaçamento de 3,60 metros entre linhas de café. Como esses resultados foram parciais, eles não apresentaram os dados de todas as variedades. E eu fiz uma análise em cima desses dados e eu separei apenas as 5 variedades que permitiram formar parcelas balanceadas para poder realizar essa análise estatística. Nessa análise, eu pude verificar que as variedades Icatu Vermelho, IAC 4045 e Arara foram as duas que se saíram melhores em sistema de safra zero. Na média, elas produziram 18% a mais que a variedade Mundo Novo. E considerando a redução do espaçamento de 1 metro entre plantas na linha até 50 centímetros entre plantas na linha, a gente verifica que houve um aumento de 20% na produtividade nos espaçamentos mais adensados, com 5.555 plantas por hectare. Mas tem um probleminha, né? Sempre tem. Quando a gente avaliou o efeito da interação variedade-espaçamento, o que significa interação variedade-espaçamento?
espaçamento. Significa que cada variedade se comporta diferente dentro de cada espaçamento. Então esse efeito foi significativo. E a gente desdobrou essa interação para verificar o efeito de cada variedade dentro de cada espaçamento e pudemos verificar que tanto para a variedade Catu Vermelho e a C4045, quanto para a variedade Arara, que foram as que se saíram melhores no sistema de safra zero e nos plantios mais adensados, não houve diferença tanto para uma quanto para outra em relação ao espaçamento com meio metro ou 75 centímetros entre plantas na linha. E por que isso acontece? A única resposta possível é devido ao preparo convencional do solo. A gente sabe que esse sistema de preparo convencional do solo, que é utilizado em todas as regiões cafeeiras do país e foi utilizado nesse experimento, inviabiliza a prática do adensamento, porque esse sistema limita física e quimicamente o desenvolvimento das raízes do cafeeiro até a profundidade de 30 centímetros, porque essa profundidade é definida pela profundidade de trabalho dos equipamentos utilizados, da grade aradora, do arado e do sulcador, e mesmo o preparo em covas normalmente é feito até os 20 a 30 centímetros de profundidade. E a gente sabe que dentro dessa profundidade até os 30 centímetros existe uma camada natural de compactação do solo, que impede as raízes de aprofundarem. E outro problema são os teores baixos de cálcio no subsolo e os altos teores de alumínio tóxico. Desse modo, o preparo profundo é a tecnologia que permite viabilizar a prática do adensamento, porque esse preparo profundo quebra essa camada de compactação natural que existe principalmente em solos do cerrado e associado ao uso do calcário, mais o uso do gesso agrícola, sempre conforme a análise de solo, é o que permite adotar esses plantios mais adensados. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vê para uma área em sistema de plantio convencional as raízes pouco desenvolvidas até os 30 centímetros e o café sentindo a seca. Já nessa outra imagem, no sistema adensado, o espaçamento de 2,5 metros por meio, a gente vê as raízes muito bem desenvolvidas, alcançando profundidade de até 1 metro no subsolo. E essa profundidade permite que a planta busque água e nutrientes no subsolo, tornando a lavoura muito mais resistente aos períodos de seca, aos veranicos. É justamente isso que permite lavouras adensadas produzirem mais.